Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem, né, gente? Quem ainda não estiver bem, no final nós temos o convite para o novo nascimento, você poderá vir, porque todo aquele que nasceu de novo sempre está bem. Pode ser que as coisas não estejam bem, pode ser que as circunstâncias não estejam legais, pode ser que esteja tudo acabando ao seu redor, mas se você está em Cristo, você está bem. Quanto maior for a sua consciência de quem você é e de onde você está, melhor e mais rápido você pode vencer toda e qualquer circunstância. O importante é você ter consciência disso. Muitos amados irmãos, eles sabem da palavra, eles sabem muitas informações excelentes da palavra, mas não têm consciência de quem são. E eles olham para si e dizem: eu não sou nada, eu sou um pozinho, eu sou um verme que se arrasta sobre a terra. Aí pega o exemplo isolado de Abraão e diz que é pó e cinza, e por aí vai afora. Mas Deus, Ele nos fez muito mais do que aquilo que nós pensamos. Vou repetir: Deus nos fez e nos deu e nos posicionou muito mais do que aquilo que nós pensamos. É por isso que temos que aprender e se disciplinar a pensar como Deus pensa acerca de nós. Pensar como Deus pensa acerca de nós. O que é que Deus pensa de você? O que é que Deus vê em você? Ele vê que eu sou um nada. Pronto, você já está errado. A Bíblia diz que Deus criou você à sua imagem. Em outras palavras, você é uma fotocópia de Deus na terra. É assim que você se vê como fotocópia de Deus? Não, pastor, que nada, estou muito longe disso. Precisa nascer de novo. Precisa conhecer mais o que a Bíblia fala. Muitas vezes eu noto que pessoas elas criticam esse tipo de ministração, dizendo que é uma ministração antropocêntrica, ou seja, só em torno do homem. Não, não é. Reconhecer o que Deus diz de você não é antropocentrismo. Pelo contrário, é reconhecer que Ele nos deu aquilo que nós temos hoje. É reconhecer que Ele é a nossa fonte. Amém? Tem gente aqui? Deus é a nossa fonte. Se Deus me vê assim, então assim é. Eu acho que nenhum pai ou mãe gostaria de ver o seu filho dizendo: eu não sou nada, eu não valho nada, eu não tenho nada. Meu Deus, se não fosse a misericórdia do meu pai, eu estava no sal. Tem pai e mãe que gostaria de ouvir isso do seu filho? Não, ninguém. Pois bem, se você tem suas falhas e as suas imperfeições não quer ver isso, eu pergunto: e Deus, que é perfeito? Aprenda a se ver como Deus te vê. Você pode dizer isso a umas 4 pessoas ao seu redor? Aprenda a se ver como Deus te vê. 4 pessoas, vai. Ainda que você não tenha dinheiro na carteira, Deus te vê rico. Ainda que a sua conta esteja no vermelho, Deus te vê rico. Ainda que você esteja endividado, Deus te vê rico. Ainda que você tenha fracassos na sua vida, Deus te vê próspero. Ainda que você esteja doente no hospital, Deus te vê curado. Ainda que você se sinta perdido, Deus te vê salvo. Ainda que você se veja como nada, Deus te vê como grande. Ele ama você. Ele tem o melhor para você. Ele nos deu o seu melhor, que é Jesus. Então não diminua o que Deus vê em você. Mas nós aprendemos: Deus é grande e a gente é pequeno. Deus é imenso e nós somos nada. De fato, eu tocava bateria para um certo cantor lá na Paraíba. E tocava e o Pedro cantava uma beleza, até o momento que ele lançou uma música dizendo: nós somos o barro que sobrou. Eu parei de tocar. O barro que sobrou? Brincadeira, meu filho. Já não era muito legal as ministrações dele, as músicas dele. Com essa então eu digo: esquece. Não, dá não. A grande verdade é que nós não somos o barro que sobrou. Nós viemos de Deus. Agora o seu corpo foi feito do barro.
Amém, queridos? O seu corpo foi feito do barro, mas você veio de Deus. Então, a grande verdade é: Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. E tudo isso que foi cantado é isso mesmo. Ele é o grande eu sou. Aliás, Ele é o único eu sou. Não é verdade? Ele é o Jeová Rafa, o Deus que nos sara de toda e qualquer enfermidade. Ele é Jeová Jireh, Ele é o Elohim, né? Deus em três pessoas. Ele é o Adonai, o grande Senhor. Ele é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, e é nosso Pai. E aí o que acontece? Nós somos criados, estamos aqui na terra, temos uma mente que precisa se acostumar com quem nós somos, já que se todo mundo aqui nasceu de novo, olhando aqui eu acho que já, mas se todo mundo aqui nasceu de novo, a sua mente tem que se acostumar com quem você é. Você é um ser espiritual, você nasceu de novo, você mora aí dentro, amém? Mora dentro desse corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você não é esse corpo que eu estou vendo. Pronto, agora é o momento de você dizer graças a Deus, né? Ainda bem, glória a Deus, né? Jesus voltando, porque que o corpo é transformado sem academia, sem nada. É uma beleza, gente. Eita glória, vai ficar todo mundo bombado. Deixa pra lá. Então o que acontece? Então o que acontece? Mas existe limitações para você nessa terra. Quem concorda comigo? Sim, existem limitações, na sua maior parte ditadas pelo seu corpo físico. Amém? Entretanto, eu estava meditando na palavra, lendo na palavra, ouvindo algumas ministrações. Tem um livro que eu vou indicar no final, e eu vi que Deus também tem limitações. Amém. Vamos ver quem dá mais. Deus tem limitações, sim. Peraí, pastor, eu não fui criado assim não. Fui criado onde simplesmente Deus pode tudo, sabe tudo, faz tudo, e o que Ele quer fazer, Ele vai fazer, independente de qualquer coisa. E é assim mesmo, porque Ele é Deus e a gente não é nada. Então Deus é tudo e acabou. Afinal de contas, Ele é Deus. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele é Deus e pronto. E você que cala a boca. Não é assim que a Bíblia diz. Deus tem limitações. A primeira limitação de Deus está na sua palavra. Em Salmo 119 diz que a todo mandamento, a toda perfeição a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é limitado. Quem é perfeito senão Deus? Você conhece alguém que seja perfeito? Alguma coisa que seja perfeita? Qualquer coisa? Não tem. O único perfeito em tudo é Deus, pois o salmista fala claramente: a toda perfeição eu vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Logo, a palavra de Deus, ela é ilimitada. O que é que quer dizer isso? Deus é limitado pela sua própria palavra. Deus não pode tudo. Pastor, Ele não é onipotente, pode todas as coisas. Onipotente não significa dizer que pode todas as coisas. Ele pode tudo aquilo que Ele diz que Ele pode. Vou dizer uma coisa que Deus não pode fazer: mentir. A Bíblia é clara em dizer que Deus não pode mentir. Não é que Ele não mente porque Ele não quer, não, é porque Ele não pode mesmo. Outra, Deus não pode caminhar contrário à sua palavra. Se Ele diz uma coisa, assim é. Eu e você mudamos de ideia. Ou alguém aqui nunca mudou de ideia? Se você nunca mudou de ideia, tem alguma coisa errada com você, porque você não é perfeito. Deus nunca mudou de ideia porque Ele já é perfeito. A gente ainda está sendo aperfeiçoado. Então é lógico que a gente muda de ideia. Hoje eu posso pensar de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, e depois volto a pensar do jeito que eu estava agora. É ou não é verdade, gente? Mas Deus não tem isso, Ele não muda de ideia. Por exemplo, Deus ama você. Pronto. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Ele não mudou de ideia, Ele continua amando você. Pastor, pastor, o senhor não conhece, eu já fiz. Ai, meu Deus do céu. Se a rua da minha casa falasse,
Se as paredes do meu quarto falassem, se não sei o que. Pois é, mas Deus sabe tudo isso. E não muda de ideia. Ele continua amando você. Ele continua amando você. Vou repetir. Ele continua amando você. Não muda de ideia. Então são certas limitações, que podemos dizer assim, de Deus. Deus, por exemplo, Ele não diz uma coisa aqui, aí depois se arrepende. Não, isso aqui mais não, essa aqui. Com Deus não. Com a gente sim, com Deus não. Deus tem limitações. Não é que Ele não quer, é que Ele não pode. Então o versículo me chamou a atenção, esse que eu preciso trazer, acerca de Deus, acerca de algo que é possível a gente fazer. O que é possível a gente fazer? Você sabia que você pode limitar a Deus? Pronto, Lara já sabe disso, eu também já sei. Vamos ver se tem mais gente que sabe dessas coisas. Bom, você pode limitar a atuação de Deus na sua vida. Deus quer atuar 100% na sua vida, mas você pode limitar a atuação de Deus. Escuta, Deus quer atuar 100% na sua vida, mas você pode limitar a atuação de Deus a 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5%, 1% e 0%. Eu fui criado numa igreja onde dizia que Deus podia tudo. Então, se Deus quisesse curar a irmã fulana, Ele curava. E se Ele não quisesse, não curava, a pessoa morria. Por quê? Porque Deus não quis levar e pronto, acabou. Cala a boca que não está bem. Não pergunta. Começava alguém que estava com um problema. Vamos lá, pedir oração na igreja. Aí pedir oração na igreja, o problema não é resolvido. Aí pedir oração para aquele outro irmão lá, o problema não é resolvido. Pedir oração para o pastor, o problema não é resolvido. Vamos falar com a irmã Gubercinda. Por quê? Não, porque a oração da irmã Gubercinda, meu filho, se não resolver, olha, acabou, meu amigo. Se ela orar e não resolver, tu tá no sal, vai morrer. Por quê? Porque a irmã Gumercinda era muito consagrada, a irmã Gumercinda era muito fiel, a irmã Gumercinda jejuava mais do que todo mundo, falava em língua mais do que o apóstolo Paulo e orava quase como Jesus. Então, se ela não resolvesse, foi assim que eu fui criado, até eu entender o que era a graça de Deus. A graça de Deus não é pelo tanto que você ora que a bênção de Deus é dada a você. Não é pelo tanto que você jejuma que você desfruta da bênção de Deus. A graça de Deus significa Ele te dando, mesmo que você não mereça nada. Detalhe, não merece mesmo. A tua salvação é por graça. Tudo que você precisa é receber pela fé. O batismo do Espírito Santo é por graça. Tudo que você precisa receber é pela fé. Na igreja que eu estava, não era bem assim a coisa não. Para ser batizado com o Espírito Santo, meu filho, eu lutei, viu? Olha, eu fiquei mais santo que os anjos, certo? Para ser batizado com o Espírito Santo. E quando eu já estava desistindo, aí eu fui batizado com o Espírito Santo. Imagina, você está orando para ser batizado com o Espírito Santo, está um monte de gente ali, aí Deus batiza a pessoa que está na sua frente, atrás de você, dos lados, e você não. Sabe aquele salmo que diz, 1000 do teu lado, 10.000 do teu lado, mas tu, pronto, era o meu caso. E o pior de tudo é quando uma pessoa que eu sabia como era a vida, sabia direitinho como é que era a vida, aí a criatura falando em línguas, e eu, que negócio é esse? Até entender o que era graça. Tudo que você faz para merecer alguma coisa de Deus, limita Deus na sua vida. Tudo que você faz para merecer alguma coisa de Deus, o limita na sua vida. Você precisa entender que para poder você andar com Deus, você tem que andar na sua graça. Tudo é por graça. A salvação não é possível por obras. Aí todo crente sabe. Irmão, todo crente sabe dessa história.
salvação não é por obras, eu já sei, é por graça, eu já sei e tal. Mas aí quando ele nasce de novo, amém, sou salvo. Agora a partir daí não, agora a partir daí tu tem que merecer, senão tu não entra no céu. Não. Tudo aquilo que você faz por seu próprio esforço, por seu próprio merecimento, limita a ação de Deus na sua vida. O que Deus anda é por princípios. Por exemplo, se você não está colhendo é porque tu não está plantando. A decisão não é de Deus, é de quem? Sua. Então se eu não planto, eu limito a ação de Deus na minha vida. Princípio. Deus tem os princípios, mas Deus não fica lá. Deixa eu ver se ele vai entregar o dízimo mesmo. Entregou? Ah, agora sim. Não, Deus não faz isso. Ele já deu. Ele já deu. A entrega do dízimo não é para comprar Deus. A entrega do dízimo é para adorá-lo com suas finanças, com o seu financeiro. A entrega da sua oferta é uma semente que você planta. Para quê? Para que aquilo que Deus já te deu se manifeste poderosamente na sua vida. Não limite a Deus. Vocês estão entendendo até aqui? E aqui em... deixa eu ver. Salmo 78. Larissa, corrigida fiel, Larissa. Salmo 78, versículo 41. Esse versículo me chamou demais a atenção. 78, 41 de Salmos. Ele diz: voltaram atrás, está falando do povo de Israel no deserto. O povo de Israel lá no deserto, tá bom? Voltaram atrás e tentaram a Deus. E olha só a palavrinha: limitaram o santo de Israel. Uma coisa que eu quero te dizer, pode deixar o versículo aí, por gentileza. Daqui a pouco a gente volta. O povo de Israel saiu do Egito, passou 40 anos no deserto para poder entrar em Canaã. Gente, nunca se ouviu falar, nunca houve na história mundial uma manifestação dos dons de poder como foi no deserto. Nunca. Daquele nível não. Imagina uma coisa, a pessoa tinha mais de 3 milhões de pessoas, todo mundo com sede, batia numa rocha, a água saía. Muita gente tinha batido da roda, tinha caído pedra em cima da rocha, caiu chuva em cima da rocha, granizo em cima da rocha, nada. Mas naquele dia, naquele momento, uma pitadinha, pronto, bum, água para todo lado. Milagre ou não é? Imagina a seguinte cena: um mar inteiro na frente, um mar todinho na sua frente. De repente o mar se abre, fica 2 colunas bem grandes, que eram vagalhões. O Salmo fala vagalhões, dando a ideia de que houve na verdade um endurecimento de gelo para ficar aberto. E o povo passa pelo fundo do mar sem o mar. Onde já se viu um negócio desse? Ia guerrear contra os seus inimigos, um exército bem inferior, que na verdade não era um exército, era um bando de gente misturada com gado, ex-escravo, aquela coisa, certo? E o outro lado um exército formidável, com séculos, digamos, de existência, treinamento militar, tudo certinho, maior e mais forte do que eles, diga-se de passagem. Aí lá ia eles guerrear, lá ia aquele bando de gente contra um exército daquele tipo. Aí do lado de lá caía pedra, granizo, fogo do céu. Eles venciam, botavam o restante para correr. Qual era a diferença? É que do lado de cá tinha Deus, do lado de lá tinha o treinamento militar. Mas esse povo que experimentou todas essas bênçãos, essas coisas tão maravilhosas. Tem essa também, tem mais uma. Vocês sabiam que tablet, nós temos tablets, né? Tem o tablet, tem o celular. Mas você sabia que os primeiros tablets foram dados a Moisés? Tablet? Sério, pastor? Desce com as palavras gravadas em pedra. Tablet e com dados baixados da nuvem. Rapaz, eu tenho certeza que Deus tem um xodó com TI.
É sério. Pois é, gente. Gravado pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Gente, onde se viu uma coisa dessa antes? Não tinha. Imagina aquele povo todo ver um monte inteiro, uma montanha enorme, fumegando e tremendo pela presença de Deus manifestada ali. Nossa, eles pensavam que ia morrer. E a Bíblia diz que Deus falava, eles ouviam como se fossem grandes trovões. Imagina, nunca se viu tanta manifestação da categoria de dons de poder como no deserto. Nunca. Na história mundial, nunca. Não foi daquele jeito. Mas esse povo tentaram e conseguiram limitar a Deus. Deus tinha dito para eles: ei, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. Todas as vezes que Deus falava para eles, sempre dizia: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não era se, era quando. Era assim que Deus falava com eles: quando entrares na terra, quando entrares na terra, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais te dar. Pergunta: a intenção de Deus, o plano de Deus é que eles entrassem na terra? Alô, acho que tem mais gente aqui. A intenção de Deus, o plano de Deus é que eles entrassem naquela maravilhosa terra? Sim, Deus tinha planejado tudo. A pergunta: entraram? Mas Deus não disse que entrar. Ou seja, limitaram a Deus. É isso que está dizendo. Limitaram a Deus. Pastor, mas é incrível. Pois eu achava que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Realmente, os planos de Deus para a igreja, os planos de Deus para o seu povo, não pode ser frustrado. Claro, mas para você pode. Depende de você. Um pastor à frente de uma igreja está trazendo a palavra. A igreja tem o que? Tem 30, 40, 50 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas, 10.000 pessoas, sei lá. Ele traz a palavra, ele é um excelente pastor, ele cuida do rebanho, ele fala sobre isso, mas aí lá na frente ele peca. Deus perdoa, concorda? Sim ou não? Mas fica uma mancha no ministério dele. E na grande maioria das vezes ele é tirado para outro continuar. Então, ou seja, ele perdeu a sua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é isso que está escrito em Apocalipse? Então, a pessoa limitou não a ação de Deus na vida dele. Está todo mundo entendendo isso? Não limite a Deus. Uma outra forma da pessoa limitar a Deus, vou abrir lá em Marcos 6, mesma versão, por favor. Mesma versão, Larissa. Marcos 6 fala quando Jesus foi para a cidade onde ele tinha sido criado. Ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E aí, anos mais tarde, ele já estava no seu ministério. O seu ministério estava crescendo, ele era bastante popular, muito popular, mas nunca foi plano de Deus que Jesus fosse popular. Não existe uma única profecia bíblica, uma única que diz Deus dizendo: eu quero que ele seja popular, ele será popular. Não tem. Mas ele era extremamente popular por causa da palavra e por causa dos milagres. Muito. E aí, depois de alguns anos no seu ministério, já bastante conhecido, já plenamente estabelecido, aí Jesus volta para Nazaré, a terra que ele tinha sido criado. Ele morava em Cafarnaum, ele tinha uma casa própria em Cafarnaum. E ele vai para Nazaré, onde ele tinha sido criado. Quando ele chegou lá, o pessoal olhava assim e dizia: olha, o filho do carpinteiro. É quem é Jesus? Pois é, está aí. Tem os irmãos dele, né? Vocês conhecem os irmãos dele? Tem os irmãos dele, fala de 4 irmãos de Jesus. E todas as suas irmãs. Então Jesus tinha irmãos e irmãs, filhas de José e Maria, filhos de José e Maria. Ele era o primogênito, ele é o primeiro.
E o que acontece? Pois é, a gente conhece tudo. E o fulano, Beltrano, jogava bola de gude aqui na frente, né? Batia uma bolinha no final da tarde. Eu tinha uns 13 a 14 anos, batia uma bolinha com os outros meninos lá no... Pronto, beleza. O pastor, está lá escrito, batia a bolinha. Não, na Bíblia Johnson Dawson que está escrito, que é uma Bíblia descolada, tá certo? É só para trazer uma pouca de... atualizando um pouco a história, né? Então, beleza. Aí olha só o que acontecia, o que aconteceu. No versículo 5, diz, e não pôde, em algumas versões diz, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha para mim, preste atenção. Algumas semanas antes, Jesus tinha curado multidões inteiras. Sabe o que é uma multidão de 5, 10, 15 mil pessoas e não ter um único doente? Ele curou todo mundo. Curou todo mundo. Se compadecia e curava, se compadecia e curava. Ou seja, era coisa para valer, era milagres no atacado. Enquanto hoje tem gente que é no varejo, né? O dele era no atacado. Era muita gente. Multiplicou pães e peixes. Em 2 ocasiões multiplicou pães e peixes. Em suma, era alguém que fazia grandes milagres, mas aqui diz que ele não pôde fazer, ele não podia fazer. Não diz que ele não quis. A minha pergunta é, quando fala não pôde, isso quer dizer o quê? Uma coisa é você dizer, pastor, pega aí esse copo, e eu pegar, não é verdade? A outra, pega aí esse copo, não quero pegar. E a outra é você dizer, pega aí esse copo e eu tentar e não conseguir pegar. Aí você pode dizer, ele não pôde. Se aqui diz que ele não pôde, é porque ele tentou e não pôde. A gente está falando de Jesus, tá? Era Deus, mas estava na terra como homem, cheio do Espírito Santo. No versículo 6, e estava admirado da incredulidade deles. Pronto, é aqui que a gente já vê 2 coisas que faltou lá, que limitou o poder de Deus naquelas vidas. Primeiro, incredulidade. Segundo, falta de honra. Afinal de contas, eu ajudei outro dia a levar esse menino lá no banheiro. Afinal, está pensando o quê? Ele era o Senhor, ele era Jesus, ele era o Messias. E mesmo que eles não soubessem que era o Messias, mas poderiam ver as obras de Deus nele. Ele disse uma certa vez, se vocês não creem no que eu falo, pelo menos creiam por causa das obras. Pelo menos isso. Incredulidade, falta de honra, impede a manifestação de Deus na vida da pessoa. De novo, não é que Deus não queira, Ele quer. É que muitas pessoas impedem, limita, chama-se limitar a ação de Deus. Agora isso, pense em todas as áreas, em muitas áreas. Estávamos falando hoje de manhã acerca de coisas que muitas vezes a Bíblia está escrito para a gente fazer e nós não fazemos. Por exemplo, a Bíblia diz que nós devemos andar em fé. Ah, mas pensa num cabo de fé, pastor, eu sou um cabo de muita fé, viu? Eu sou um homem de fé, sou da fé, sou de Deus, eu sou de fé. É isso, né? É para assaltar eu salto, é para dançar eu danço, é para correr eu corro e tal, e glória a Deus e aleluia, a gente, né? É bênção. Aham. Aí na segunda-feira recebe a notícia ruim, aí fica lá no cara de jumento. Você está limitando a ação de Deus na sua vida. Aí eu vou fazer o quê? Que tal dançar como tu dançaste no domingo antes? Que tal sapatear como você sapateia na hora do fogo? Que tal correr? Ai meu Deus do céu, é tudo doido, o povo começa a correr. Pois é, os doidos recebem a bênção e tu não. Eu prefiro ser o doido que recebe o que Deus me dá do que ser o cara que não é doido e não recebe nada. É melhor ser doido. Está todo mundo entendendo o que eu quero dizer, gente? Imagina você estar passando por certa situação financeira muito difícil.
É claro que não é ninguém aqui, é outro povo por aí afora, outro lado, né? Está lá passando uma situação muito difícil. Aí você vai orar, aí vem a ordem: plante. Plantar o quê? O que você tem. Mas o que eu tenho não dá nem para nada. Por que eu vou plantar? Estou devendo 30 mil reais, só tem 100 reais na conta. E olhando por cima, porque senão o banco toma. Não pode nem dizer meu bem, que aí o banco vem e toma. Ele disse que era para plantar? Diz, planta. E eu vou ficar zerado? Não. Por quê? Porque ninguém que obedece a Deus fica pobre. Vou dizer isso de novo. Ninguém que obedece a Deus fica pobre. Não existe um único pobre no meio daqueles que obedecem a Deus. Obedece. Mas não. O pastor está dizendo isso porque o carro dele, porque eu é fulano, porque esse crente tal, mas eu, não. Deus entende. Não, Deus não entende. Eu vou dar um exemplo bem claro. Não é que Deus fica segurando. Irmão, Deus não segura a bênção de ninguém. A Bíblia diz que os seus braços estão estendidos para nos abençoar. A sua mão não está encolhida, e Isaías fala: a sua mão não está encolhida, que não possa salvar, que não possa abençoar. A sua mão não está encolhida, está o tempo todo. A questão, meu irmão, é que muitas vezes nós não obedecemos o que Deus quer. Por que que Deus fala aquilo ali? É porque Deus vê o que está na frente. Se você pergunta um filho pergunta a um pai: pai, eu estou querendo aquele chocolate da Cacau Show. Eita benção, gente, eu ganhei um chocolate da Cacau Show, meu Deus do céu. Aquilo é céu na terra. Calma, não foi todo dia não, foi um dia lá que eu não estou comendo todo direto não. Exato, porque tem que falar logo, porque senão a benção é grande. Aí, meu amigo, tá doido? Cadê ela? Ela não está aqui não. A enfermeira particular que eu tenho. Aí, escuta só. Aí tá lá, chocolate da Cacau Show, o menino chega. Aí o pai diz: ô meu filho, tá ali na geladeira. Eu comi, sua mãe comeu, tá lá na geladeira o seu pedaço. O que é que o menino tem que fazer? Caminhar e pegar. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Não, tá doido? Oxente, eu pensei que ele ia me dar aqui, por que eu tenho que ir lá? Obedece. Todas as vezes que você receberá uma direção de Deus para plantar, é porque tem uma colheita na tua frente. Irmãos, obedece. Faz a coisa certa, aleluia. Obedece, por quê? Porque você talvez não saiba o seu futuro, mas Deus sabe. E até agora, deixa eu ver, quase 100% das vezes que eu ouço testemunhos sobre as pessoas orarem por resolver pendências financeiras, sempre vem uma ordem: vai plantar. Mas semeia. O que? O que tu tem. A grande verdade é porque muitas vezes, olha só como é que nós limitamos a Deus. É porque muitas vezes nós plantamos da forma errada. A gente planta como se a gente não tivesse nessa aliança. A gente planta como se estivesse na aliança antiga. O que é que dizia a aliança antiga? Irá andando e chorando, que leva a semente, mas voltará consigo com alegria, trazendo seus molhos. Mas isso era na aliança antiga, gente. Na nova, Deus ama o que dá com alegria. Então quando você planta, você tem que abrir o sorriso, botar um forró e começar a dançar. Por quê? Porque você acabou de definir o futuro. Você acabou de garantir algo. É hoje. Se for casado, então, aí sim, aí tá benção. Aí uma coisa leva a outra e a bênção é grande. Então é o seguinte: quando uma pessoa vai e faz dessa maneira, meu irmão, a coisa funciona, mas tem que ser do jeito de Deus. Senão você limita a Deus. Ministração de hoje de manhã da nossa amada Eva.
Deus quer, então coopere com Ele. Irmãos, se tu não coopera com Deus, exemplo, todo mundo sabe da história de Israel, Mar Vermelho, todo mundo sabe disso, saiu do Egito, Mar Vermelho na frente, montanha do lado, os egípcios correndo atrás, aí lá vai Moisés orar, igual muitos crentes, eita, vamos orar, aí bora, quando eu for orar, o Senhor disse, porque está clamando para mim? Diz ao povo que marcha, mas eu já vai marchar para onde? Como é que eu vou marchar, meu Deus do céu? Na frente só tem o mar, vai nadando. Como? Sem barco, sem nada. E tem que ser na pressa, porque os egípcios vinham atrás. Aí Deus diz, o que você tem na mão? Uma vara? Pois é, estende e toca na água. Moisés estendeu, tocou na água, veio um vento oriental, abriu o mar, já sabemos, praticamente fez aquelas duas imensas paredes de gelo, e o povo passou, ar-condicionado e tudo. Aí o que acontece? Gelo do lado e do outro, sol em cima, ar-condicionado. Aí o que acontece? Mas a pergunta é, e se Moisés não tivesse estendido a vara? Se Moisés tivesse pensado, rapaz, isso é coisa do diabo, isso aí não acho que Deus aí, também nem é assim não. O que é que teria acontecido? Irmão, tinha morrido todo mundo. O exército egípcio vinha atrás para arrasar com todo mundo, não era para levar de volta não, era para matar todo mundo. Ia ser uma eliminação grande étnica, imensa. Mas porque alguém obedeceu, Deus não se viu limitado. Estão entendendo isso? Deus, o seu caráter, Ele é bom, mas Ele não caminha contrário à sua palavra, como eu já falei. Tudo que Deus faz, vou falar bem isso, tudo aquilo que Deus faz, preste bem atenção nisso, Ele sempre faz em corroboração, ou seja, colaboração com o ser humano. Até a salvação é preciso você fazer alguma coisa. O que? Receber. Você sabia que Jesus não morreu pelos crentes? Também não morreu por católico, também não morreu por espírita. E ele morreu por quê? Pelo mundo todo. Não importa a religião, ele morreu por todos. Agora, quem receber a salvação é salvo, ou seja, faz a sua parte. Por quê? Porque quando Deus criou você, Ele colocou na terra e disse, domine. Então não é Deus que manda aqui embaixo, é você. Uma certa vez alguém ficou querendo discutir comigo, mas eu não ia discutir, só dei uma frase lá e eu pensei que ele ia querer mais coisas, mas quando ele quis realmente, e aí quando eu falei essa frase, aí ele parou. Ele dizia o seguinte, olha, Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, Deus permitiu que isso, permitiu aquilo. Eu disse, não, foi não. Foi, você não viu lá? Foi. Disse, não, o que Deus está dizendo é que ele estava no seu poder. Deus não estava colocando ele, já estava lá. Não foi não. Olha, aí eu disse, olha, para encerrar a discussão, porque eu estava apressado, eu disse, quem permitiu que o diabo tocasse em Jó foi Adão. Se Adão não tivesse pecado, o diabo nem na terra estaria. Ou melhor, estaria, mas não teria poder nenhum. Aí ela, tchau, paz, pronto, vamos embora. Não foi, de novo, não, tudo aquilo que acontecer com você, alô, tudo aquilo que acontecer com você, só ficará na sua vida se você permitir. Seja na área que for, pode ser na área da saúde, pode ser na área financeira, pode ser na área, qualquer área que for, meu irmão, é você que permite. Em algum instante, quando o entendimento chega, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu falei hoje de manhã, vou falar um pouco sobre isso agora antes da ceia, quando estiver ministrando sobre a ceia. Quando o entendimento chega da palavra, quando você coloca em prática aquilo que você entendeu da palavra, a coisa muda. Simples assim, muda, né?
O irmão chegou para mim numa das aulas que eu ministrei no Rema, não me lembro onde foi agora, e ele disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Por quê? Porque, olha, não tem um único momento do ano que não tem alguém doente na minha casa. Digo, sério? Quando é eu, é a mulher. Quando é a mulher, é um dos filhos. Quando é um dos filhos, é o outro filho. E você acredita, pastor, que até a cadela lá de casa passou um tempo doente, também por causa disso. E o pior não foi essa. Dizia aí depois, a cadela, todo dia, quando eu pensava que estava tudo bem, a empregada da casa, a menina que ajudava a minha mulher, ficou doente, ficou uns 15 dias. Pense numa situação difícil. E eu não sei mais o que eu fazer, porque eu já orei, já criei. Sim, Isaías 53, 4 e 5 lá em casa, todo mundo sabe. Aí eu fiquei pensando, digo, eita rapaz, e agora? Esse homem já sabe. Eu já ia logo, quando falei doença, eu já vou Isaías 53, 4 e 5, né? Correndo. Pensei, eu disse, meu irmão, você tem usado sua autoridade? Pastor, eu tenho orado muito. Eu disse, certo, beleza. Mas você tem usado sua autoridade? Pastor, lá em casa a gente jejuma, viu? Beleza. Mas você tem usado a sua autoridade? Ué, pastor, eu estou dizendo que eu já orei. Sim, mas eu não perguntei se o senhor orou, eu perguntei se você usou a sua autoridade. Como assim? Eu disse, quando você entrar em casa, você chama Satanás. Chamar Satanás porque ele está por lá. Você chama ele, olha para baixo e diz: Satanás, acabou. Não entra mais doença na minha casa. Só isso. Só isso? Aí ele contou depois. Algum tempo depois, quando eu voltei lá, aí ele veio me contar. Ele disse que foi para casa pensando: mas será que eu não já fiz isso, meu Deus do céu? Ah, fiz não. Ele chegou em casa, se certificou que estava todo mundo dormindo. Disse que senão ia pensar que eu era doido. Disse, então pronto. Aí depois ia perguntar e tenho certeza, né? Aí o que acontece? Estava todo mundo dormindo. Ele disse: Satanás, vem aqui agora. Aí olhou para baixo e disse: na minha casa não vai adoecer mais ninguém. Aí pronto, aí se empolgou. A minha casa é casa de cura. Quem entrar aqui vai ser curado. Se entrar doente aqui vai ser curado. E você não vai fazer nada fora da minha casa, em nome de Jesus. Primeira coisa que aconteceu, naquela noite ele dormiu a noite todinha. Porque também não conseguia dormir. Dormiu a noite toda. No outro dia, pela manhã, chega o menino: pai, o que? A cadela está doente, ela não está querendo se levantar. Aí ele: ixi, mas não, peraí, eu tenho que crer no que eu falei. A Bíblia diz: imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, né? Não é isso? Aí eu disse: é verdade. Mas Jesus não disse quem, então pode ser qualquer um. Fui lá, botei a mão na barriga da cadela: seja curada em nome de Jesus. A cadela, se levantou na hora. Pense no salto que a cadela se levantou. Ele disse: acabou, pastor. Acabou. Agora, quando vem uma gripezinha, uma dor de cabeça, oi, Satanás, eu já falei, só lembrando, fora, em nome de Jesus, é na hora. Ele fez alguma coisa, e aí não limitou a atuação de Deus na vida dele. Vocês estão entendendo isso, gente? Se você já orou, já plantou, já declarou a palavra, e não aconteceu nada ainda, não quer dizer que não esteja acontecendo. Aquilo que os seus olhos físicos não veem, Deus já viu e providenciou para você. Aquilo que os seus olhos físicos não veem, Deus já, aleluia, e já providenciou para você. Agora, tudo que você precisa fazer é não limitar essa atuação de Deus. Não limita. Não fica limitado, não fica parando. Haverá muitas pessoas no céu que estarão felizes por estar no céu. Mas como o conhecimento lá já vai ser perfeito, ela vai lembrar: meu Deus, eu poderia estar vivendo o céu na terra e não vivi, porque eu limitei a atuação de Deus na minha vida. Vocês estão quietos hoje, hein? Bem diferente de domingo passado, que o povo aqui só faltava voar. Mas a grande verdade é que eu vou repetir o que eu falei domingo passado. Você já pensou
que você pode dar a uma dançadinha da manifestação da vitória, a uma gargalhada. Há pessoas que estão crendo, porque a Bíblia diz que a gente tem que crer e falar. Eles creem e falam. O problema deles é porque acham que é só isso. O quê? Crer e falar. Não, irmãos, é crer e falar, mas também tem andar em amor. Concordam sim ou não? Também crer e falar tem andar em amor, mas também diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Há momentos que estamos tristes, eu concordo. Há momentos que estamos tristes e eu concordo. Se a gente pode entristecer até o Espírito Santo, imagina a gente. Mas, meu irmão, ficar triste é bem diferente. Ser triste é bem diferente. O crente é um ser alegre e feliz, que às vezes pode estar triste. Ele é alegre e feliz, mas às vezes ele pode estar triste. É bem verdade. Já fiquei triste muitas vezes. Eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa de bem com a vida. Mas acontece que algumas vezes eu já fiquei triste, Ruth. Já vi coisas que me fez entristecer. Mas não ficou. A tristeza não fica. De novo, a tristeza não fica. Não limite a Deus na sua vida. Não limite a Deus na sua vida. Muitas vezes eu vejo pessoas que simplesmente elas ficam paradas esperando Deus agir, e Deus parado esperando ela abrir a boca, falar a palavra. Ah, mas um dia Deus, daí um dia é arrebatado, chega no céu: Senhor, cadê? Diz: meu filho, por que não abrir a boca? Está todo mundo entendendo isso, gente? Quando uma pessoa faz uma coisa errada, eu preciso dizer isso. Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, algum negócio errado, alguma coisa errada, preste atenção no que eu vou te dizer. Não é que Deus vai ficar lá com um raio na mão, doido para acertar. Não. Mas quando você faz uma coisa errada, quando você peca, você abre uma brecha para Satanás agir e limita a atuação de Deus. Quando você se arrepende e recebe o perdão de Deus pela fé, pronto, meu irmão, Satanás já é acabado ali. Por quê? Aí Deus pode agir na sua vida. Voltando àquilo que nós estávamos falando acerca da graça de Deus. Tudo nós recebemos pela graça. Tudo nós temos por graça. Mas aí a gente tenta fazer alguma coisa para poder agradar a Deus, para poder, digamos assim, para Deus ter misericórdia, ou sei lá, porque a gente tem que fazer mesmo. Não é por amor, é por barganha. Faz isso não. Você limita o poder de Deus na sua vida. Nunca barganhe com Deus, porque que Deus não compra. Você nunca compra Deus, Ele já tem tudo. Não precisa comprar Deus de jeito nenhum. Mas Ele se agrada quando você simplesmente diz: Senhor, olha, eu não posso, eu já tentei, eu não posso, eu já fiz tudo aquilo que era possível para eu fazer, eu não consegui, Senhor, mas eu confio isto a você, entrego nas suas mãos, e não vou me preocupar, não vou mais falar nisso, não vou mais nem pensar nisso, e quando eu orar é só para agradecer. Rapaz, Deus se alegra com isso. Por quê? Porque você está andando na sua graça. Você está andando na sua graça. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse para você hoje. Mas eu queria que fulano estivesse aqui. Oh, meu Deus do céu! Olha, se você está aqui e a palavra é para você, você veio para cá e a palavra é para você. Não limite a Deus na sua vida. Amém?